Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Padilha, sou advogada trabalhista, militante na área. E assim, como uma boa advogada militante, a gente já estava esperando, por conta desse coronavírus, que houvesse algum tipo de mudança na legislação trabalhista. E essa mudança veio com a medida provisória número 927, publicada no dia 22 de março, no Diário Oficial da União. Bem, ela trouxe algumas mudanças que eu acredito que já iriam acontecer informalmente pelas empresas. Mesmo que elas corressem certos riscos, mas por conta desse problema que a pandemia está gerando, a paralisação do comércio, as pessoas vão se descapitalizar e não vão conseguir manter vários contratos de trabalho, né? E aí eu acredito que essa medida provisória ela veio justamente para formalizar algo que iria acontecer. Então, vamos começar a falar um pouco sobre ela. Ela veio e prejudicou bastante quem é do regime seletista, mas uma notícia boa é que ela não vai durar de eterno. Ela é uma medida que vai durar enquanto esse estado de calamidade pública continuar. E as autoridades definiram que esse período vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Vamos lá. O artigo 2º da medida provisória, ele é um cheque em branco para o empregador, uma vez que o empregador vai poder fazer qualquer acordo individual, com o seu empregado e não vai precisar passar pelo seu sindicato. Enfim, o acordo individual ele vai valer mais do que o que está na própria CLT. Isso é um cheque em branco para o empregador. Imagine só, você, empregado, se vendo nessa situação, você não vai fazer um acordo com o seu empregador? Claro que vai, você vai assinar qualquer coisa para que você tenha pelo menos o dinheiro no final do mês para você se alimentar. Não estou falando nem de pagar contas, eu estou falando mesmo de alimentação seu e da sua família. A questão de pagar contas, eu acredito que todos nós estamos pensando nisso em segundo plano. No momento é realmente o arroz com feijão que nos preocupa de ter na nossa mesa, né? O resto a gente corre atrás depois. Então, eu acredito que é um cheque em branco por conta disso. O trabalhador ele ficou numa situação bastante vulnerável de negociação junto com o seu empregador, entendeu? Então, eu acredito assim que o artigo 2º, o artigo 36 e o artigo 18, que posteriormente foi revogado pelo presidente da República, eles eram um dos mais perigosos, vamos dizer assim, né? Na relação de trabalho. A MP trouxe também a questão de teletrabalhos ou qualquer outro trabalho que for executado à distância, longe da sede do empregador. E esse teletrabalho, ele vai acontecer por uma decisão exclusiva do empregador, entendeu? Então, assim, ele pode notificar o seu empregado, o seu funcionário, com uma antecedência mínima de 48 horas. E pode notificar também por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, já que estamos nesse período de pandemia global, né? Ele trouxe também algumas pontuações a respeito das férias. O que é que pode acontecer a respeito das férias? O empregador, ele pode colocar o seu empregado de férias nesse período de calamidade? Pode e pode sim. Vamos ver. O artigo 6º, ele informa que essas férias podem ser falada para o seu empregado com um prazo mínimo de 48 horas, o que anteriormente era de 30 dias. Então, com 48 horas, o empregador pode falar para o seu funcionário que ele vai entrar de férias, tá certo? Essas férias, elas vão poder ser fracionadas. E elas podem ser fracionadas com, no mínimo, 5 dias de gozo das férias. A concessão, ela vai poder ser dada antes mesmo do período concessivo, ou seja, a pessoa que tiver no contrato de trabalho com 5 meses, que ainda não fez um ano de trabalho onde a pessoa trabalha,
vai poder tirar as férias, mesmo com o direito concessivo das férias não tendo chegado, que é de 1 ano. Então, a pessoa trabalha por 1 ano para ter o período aquisitivo de férias, para depois poder gozar as férias no próximo 1 ano. Tá certo, pessoal? A suspensão de férias para os profissionais de saúde vai acontecer também. Então, se o empregador precisar, nesse momento, que os seus funcionários da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em saúde, voltem a trabalhar nesse período, eles estão gozando as férias deles, eles vão ter que voltar, tá certo? Existe uma possibilidade também de antecipação de férias, ou seja, trocando em miúdos, a pessoa vai passar 2, 3, 4 meses, o empregador vai antecipar essas férias das pessoas, dos seus funcionários. E vamos supor, agora vai passar 4 meses em casa sem produzir nada. Aí o seu empregador vai lhe dar as férias. No ano de 2021, 2022, 2023, 2024, vocês vão trabalhar direto, sem ter direito ao gozo de férias, porque já tirou agora nesse período. Entendeu? Então, são uma das coisas assim que complicou para o pessoal que é de CLT, né? Um minutinho aqui que eu mexi aqui no meu computador. Quanto ao pagamento das férias e do texto constitucional de férias, o que é que essa medida provisória veio a dizer? O texto constitucional de férias, ele vai poder ser pago no mesmo prazo do 13º salário, que é estipulado, que é estabelecido por lei e na CLT, até o dia 20 de dezembro, que é o dia fatal de pagamento do 13º, tá certo? Então, o texto constitucional só poderá ser pago até esse período. Então, a pessoa vai tirar férias agora e o dinheiro vai vir depois. Foram algumas medidas trazidas pelo governo para flexibilizar bastante aí essa questão que os empresários, microempresários vão estar passando com os seus funcionários. O pagamento também das férias, ele poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, que antes era pago antes do gozo das férias. Agora a pessoa vai poder tirar as férias e o pagamento delas poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Tá certo? A possibilidade também de conversão das férias em dinheiro, que era um direito do empregado, agora vai ter que ser negociado com o empregador. Tá certo? O legislador também, ele veio flexibilizar bastante essa questão do pagamento e do enfrentamento dessa pandemia, porque várias empresas e microempresas, elas provavelmente, mesmo se arriscando, iriam ter algumas dessas normas, elas iriam fazer de forma errada, mas elas iriam fazer. Agora ela está na medida provisória, né? E está assegurando certas medidas que jamais no âmbito trabalhista era para existir. Na verdade, a verdade é essa, né? Porque o direito do trabalho, ele veio para proteger o trabalhador, que é uma pessoa na relação jurídica que não tem tanto poder para negociação quanto o seu empregador, né? Vamos lá, falar sobre férias coletivas. As férias coletivas, elas podem ser pagas até o 5º dia útil subsequente. E assim, antigamente o desafio maior era a comunicação, que deveria ser feita com o Ministério e com o sindicato, com antecedência mínima de 15 dias. Agora, basta uma comunicação de 48 horas de antecedência, tá certo? E diretamente ao empregado. Não vai precisar mais falar com o Ministério e com o sindicato. Não existe mais o limite de mínimo e máximo no gozo das férias coletivas, tá certo? Outra coisa que trouxe a medida provisória foi a questão do banco de horas, que está lá na CLT, no artigo 59.
Antigamente, né, na CLT, ela fala sobre o banco de horas tácito, que ela teria uma durabilidade mensal, o por acordo individual com o trabalhador, que teria um prazo de validade de semestral, e o por negociação coletiva, que teria a validade até 1 ano. Qual é a ideia do banco de horas? A ideia é que as horas extras trabalhadas, elas seriam compensadas em folgas. A ideia do banco de horas é essa. Aí, o que é que vai acontecer? A empresa que se utilizar desse banco de horas, enquanto o trabalhador estiver em casa por conta dessa pandemia, o seu empregado poderá utilizar desse banco de horas futuramente para compensar. Enquanto a pessoa está em casa, sem trabalhar, futuramente ele poderá usar contra você, vamos dizer assim, contra você, as horas extras necessárias até compensar esse período que ficou em casa por conta dessa pandemia, tá certo? O artigo 14, ele prevê um acordo individual com validade de até 18 meses após acabar o estado de calamidade. Então, a pessoa vai ficar em casa durante esse período de calamidade pública, a empresa vai se utilizar do banco de horas e após o estado de calamidade, quando as coisas voltarem ao normal, o trabalhador poderá fazer horas extras, compensando essas horas que ele já está sem trabalhar por conta dessa epidemia, tá certo? Epidemia no Brasil, né? E pandemia global, vamos lá, né, minha gente? Desculpem aí alguns erros, que é a primeira vez que eu falo assim na câmera para vocês, tá certo? Pretendo falar mais para ficar mais solta, minha desenvoltura melhorar, mas vamos lá. Acerca dos feriados. Os feriados, eles poderão ocorrer de forma antecipada, o gozo deles, com exceção dos religiosos, tá certo? Então, a pessoa vai poder trabalhar no feriado sem receber o adicional da hora, porque já teve a antecipação desses feriados nesse momento, tá certo? O artigo 18, o tão falado artigo 18, foi revogado pelo presidente da República. Mas o que é que ele falava? Ele falava que as pessoas, o empregador, poderia afastar, suspender o contrato de trabalho do seu empregado por até 4 meses. E assim, mantendo ele num curso de formação ou de profissionalização. E quando há a suspensão do contrato de trabalho, não há pagamento de salário. O que poderia acontecer era como é que eu posso falar? Uma gratificação. O trabalhador receberia qualquer valor enquanto gratificação, R$ 200, R$ 300, R$ 400, que não teria natureza salarial. Então, assim, pela grande insegurança jurídica que foi bastante comentado nessa última segunda-feira, o presidente já revogou esse artigo 18 e ele não tem validade, tá bom? Mas eu comentei aqui com vocês só para vocês ficarem sabendo o porquê dessa insegurança, né? Imagina, suspendeu o contrato de trabalho, não tem natureza salarial, a pessoa ficar 4 meses afastada, sem receber, como é que vai se alimentar? E assim, não houve nenhum tipo de estipulação mínimo de valor para ter uma gratificação. É muito, muito, muito vulnerável colocar um artigo desse para o trabalhador, que na verdade a CLT é para proteger ele da grande massa da capitalização, enfim. A gente pode conversar isso outro dia para não perder aqui o foco. Quanto aos recolhimentos do FGTS, as competências de março, abril e maio, elas vão poder ser parceladas em até 6 vezes. Elas vão ser suspensas, elas podem ser suspensas e podem ser parceladas em até 6 vezes, sendo o empregado dispensado de suas funções. Um minutinho. O empregado,
ele sendo dispensado de suas funções antes do pagamento dessas 6 parcelas, o empregador vai ser obrigado a quitar tudo. Ele não vai poder ficar com essas parcelas de FGTS e dispensar o seu funcionário, tá certo? Quanto à ocorrência de juros, multa, encargos, não vão ser aplicados. O artigo 26 da medida provisória, ela prevê horas extras para quem trabalha em atividades insalubres e também para aquelas pessoas que trabalham em regime 12/36, tá bom? O artigo 30, que prorroga a convenção coletiva por mais 90 dias. As defesas administrativas e os recursos administrativos também estão suspensos. Mais um artigo que deu um cheque em branco para o empregador, que, mas assim, provavelmente terá a sua constitucionalidade discutida. Eu vou ler aqui o artigo para vocês. Artigo 36 da medida provisória. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data em vigor desta medida. Ou seja, se tiver dentro da medida provisória, tá valendo, entendeu? E assim, com certeza, ela será discutida, porque todos os pontos que mexer com direitos fundamentais e que estiverem na Constituição serão falados, tá bom, pessoal? Eu não vou mais me estender para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, mas eu agradeço muito a quem está aqui me apoiando, a quem está visualizando. A minha intenção é disseminar as informações, tá joia? E eu espero que a gente consiga passar esse momento tão difícil juntos e possamos superar todos esses problemas. Vamos ver também aí o que é que vai acontecer com os acordos trabalhistas, porque eu acredito que muitas empresas vão fechar as portas, vários acordos vão ser feitos e muitos não vão conseguir ser honrados por conta de descapitalização das empresas, e vai acabar que vai ter muitas e muitas demandas na esfera trabalhista judicializadas. E eu acredito que quando a gente começar a ter a vida normal e que começar a ter essas demandas aparecendo para nós vamos ter que ser pessoas bastante sábias de saber lidar com essa situação. Porque para nós advogados não adianta ter uma boa causa, você ajuizar uma ação e no final das contas você não ter o deferimento dessa ação. Ou você ter e no final das contas você não vê o seu cliente tendo o dinheiro que ele teria direito, né? Então, eu acredito que vai haver várias dessas composições na Justiça do Trabalho diferentes do costumeiro, mas que a gente vai ter que ser bem resiliente e trabalhar juntos, né? Estamos todos juntos nessa e eu acredito que vamos passar por tudo, tá bom? Um beijo para vocês. Mandem dúvidas que tiverem, que eu vou atrás para ajudar no que for preciso, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.